Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado para participar do nosso programa Trocando Ideias, que é o Regis Brito. Ele que é formado pelo curso de música, licenciatura da UFC, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Como já falou a Carla, aqui Regis Brito, conhecido para os mais próximos e para os demais também. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Sobral, por um tempo como professor temporário, né? E depois eu me tornei professor efetivo. Então, em 2012, eu passei a integrar os quadros do município como professor efetivo de geografia. Eu já tinha uma licenciatura em 2012 e ingressei como efetivo no município, exatamente no ano em que eu ingressei na faculdade, na segunda licenciatura, no curso de música, licenciatura da UFC de Sobral. E então fiquei convivendo como estudante, como professor na escola básica, professor de geografia, e como estudante de licenciatura em música pela UFC de 2012 até 2015, quando eu concluí 99% do curso e apresentei, né, o meu TCC sobre práticas pedagógicas musicais na educação infantil, um estudo de caso, tá certo? Então, daqui a pouco a Carla vai me inserir nas próximas perguntas. Isso mesmo. Como vocês leram já no episódio de hoje do programa Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com o Regis. O tema de hoje vai ser práticas pedagógicas musicais na educação infantil. Esse tema o Regis trabalhou em seu TCC e a gente vai dialogar um pouquinho sobre as motivações que levaram o Regis a escrever sobre esse assunto e como que foi o seu processo de aprofundamento do tema que ele escolheu. Bem, quando foi agora em 2000, recente, no 2018, 19, eu fiz o concurso para professor de artes da rede municipal, né? Eu só tinha 4 horas como professor de geografia e fiz o concurso. O diploma de licenciado em música me deu a condição de participar, de me inscrever no processo seletivo do concurso para professor de artes, né? Obtive êxito, me tornei professor efetivo de 4 horas de artes, assumindo, né, em 2020. Então, atualmente, a minha atuação profissional é como professor de geografia pela manhã, 4 horas, e como professor de artes pela tarde, 4 horas. Né? São duas matrículas. E, assim, o que me motivou a escrever sobre práticas pedagógicas musicais na educação infantil, primeiro, eu fui requisitado, antes de 2012, antes de eu ingressar na faculdade de música, eu fui requisitado pela Escola de Formação Permanente do Magistério, a hoje conhecida SFAPEG, né? Então, fui requisitado para trabalhar oficina de musicalização infantil com professores pedagogos não músicos. E esses professores atuavam nas centros de educações infantis. Exatamente quando foi em 2014, eu deixei de trabalhar como prestar serviço como professor de oficinas, né? Musicalização para os professores. Então, eu fiquei com aquela vontade, né, de continuar pesquisando sobre isso, a minha atuação junto aos professores não pedagogos. Depois eu fiz o estágio supervisionado 1 e 2 da faculdade, em um centro de educação infantil. Isso me motivou. E também surgiram as indagações, né, para mim. Eu já estava apresentando o TCC já no ano de 2015, onde eu não estava mais como professor de oficina de musicalização, mas tinha ficado a experiência do estágio em escola infantil, em centro de educação infantil, e as motivações se deram por aí, tá certo? Eu vou aqui tentar, Carla, falar sobre os propósitos com esse trabalho, né? Este podcast, eu quero dizer que é uma boa oportunidade para eu esclarecer de que o fato de eu ir pesquisar práticas pedagógicas na educação infantil, eu não fui levar para dentro da escola um método, uma metodologia, eu não fui levar, eu fui fazer um estudo de caso, onde eu utilizei a metodologia do estudo de caso com um instrumental de pesquisa. Eu fiz entrevistas aos professores, aos gestores da escola, a qual eu fui pesquisar. Eu realizei observações, não fiz interferência, me sentei no canto da sala para anotar, para gravar,
para observar professores realizando suas atividades e dali tirar o que nos interessava, que eram as práticas pedagógicas musicais no ensino infantil. Então, o que eu posso falar? O objetivo do meu estudo de caso, quais eram? As indagações, se o conhecimento musical vivenciado na escola era compartilhado de forma planejada e sistemática, né? Eu fui observar se o desenvolvimento integral dos estudantes era concluído, era incluído, né? A música como noção, né? Voltado para essa perspectiva da educação musical, pelo menos o mínimo, que a gente sabe que não eram professores, não pedagogos, mas a gente estava tentando buscar, no estudo de caso, essas indagações, respostas para essas perguntas. E a outra coisa que perguntamos como indagação no nosso estudo de caso, se a música está no ambiente escolar vista apenas como um elemento secundário, esse elemento secundário se era como objeto de animação, apenas como para acalmar, para relaxar o estudante, ou apenas para fazer o ensino do higiene, né? Da lateralidade, essas coisas que a pedagogia utiliza muito da música. E também outra indagação, se a música se configurava como educação musical ou como recurso didático. A gente queria ter isso como resposta, saber uma dessas duas coisas. E se o tempo destinado à música durante as práticas era satisfatório ou não. A outra pergunta, quais as formações dos professores, se eles tinham formação em pedagogia, se tinham atuação com a música na escola por alguma formação, ou se alguém já tinha já licenciatura, especializado ou não, quais as concepções deles enquanto professores e o gestor da escola também sobre as práticas musicais. Foram essas as indagações que nós fomos buscar na escola com esse estudo de caso, tá certo? E por que eu escolhi a escola que eu fui pesquisar? Foi escolhido porque foi a primeira centro de educação infantil, ele foi o modelo para poder expandir na rede municipal. Então, foi a primeira escola de experiência de educação infantil a ofertar. Digamos que foi um projeto piloto do município de Sobral, no nível de educação infantil, e a fazer a experiência, né, de oferta. Então, foi por esse motivo que nós fomos escolher a escola para pesquisar. Muito interessante, muito pertinente esse tema, né? Ajuda bastante a gente dentro do curso de música para perceber nosso espaço, né, na rede pública de ensino, como ensino de música, né? E, Regis, eu gostaria que você falasse agora para a gente o que foi que você percebeu através das suas pesquisas, né? Consultando trabalhos acadêmicos sobre esse assunto. O que foi que você conseguiu perceber através das suas pesquisas em dissertações e teses? Bem, esse trabalho que eu fiz, Carla, é o TCC de Práticas Pedagógicas Musicais, observando as práticas dos professores não músicos, pedagogos, lá no Centro de Educação Infantil, nós utilizamos em nossa pesquisa uma fundamentação, um referencial do Kate Swanwick, né, onde ele apresenta ensinando música musicalmente, e lá o modelo Tecla, né, que é os níveis de experiências musicais que um estudante pode ter em contato com a música. Nós fomos visitar o Kate Swanwick exatamente para buscar, através do Kate Swanwick, os níveis, né? Se o trabalho estava sendo feito nas práticas pedagógicas era do nível da produção literária, se era da história, se era da prática, se era da execução do instrumento, se era a apreciação, enfim. As letras que estão lá nos níveis de experiência musical que o Kate Swan apresenta. Então, nós percebemos que esta creche, esse centro de educação infantil, as práticas pedagógicas lá estava no nível da apreciação, a apreciação musical, tá certo? E o tempo destinado à música, ela se dava apenas em 15 minutos do dia, ou seja, é um tempo satisfatório, é uma indagação, né? Então, você tinha 20 minutos de segunda a sexta, no infantil bebê, para a hora da rodinha, que eles chamavam isso, roda da rodinha, você tinha 20 minutos por duas vezes, né, no infantil 2, 3 e 4 e 5, era a hora da rodinha, e você tinha em todas essas turmas 15 minutos, chamado Momento da Música, antes do intervalo. E um projeto que acontece uma vez por semana. Era o que foi relatado, e nós percebemos a apreciação. E como se deu essa apreciação? O que é que nós observamos? Lá, na nossa observação, percebemos que a professora usava lá uma música que cantava, né, na letra,
A cabeça serve, para que serve a cabeça? Para pensar. Para que serve o nariz? Para cheirar. Para que serve a boca? Para beijar. Para que serve o ouvido? Para que serve os olhos, os dedos? Enfim. E aí utilizavam um som portátil, um controle da atenção para a audição, né? Cantando, dobrando o volume do aparelho portátil, uma repetição por diversas vezes, um volume bem em excesso. E nós percebemos aí, naquelas práticas repetidas em uma das professoras, essa aqui é uma professora C, nós colocamos como professora A, professora B, as observações das práticas que elas realizavam. Então, aí nós temos o quê? Uma ausência da apreciação voltada na perspectiva de você, como fala em 2009, a Kelly Stiff, ela sugere modos diferentes de apreciação, na perspectiva de você ouvir e escutar, relaxando, fechando os olhos, ouvir e escutar, fazendo andar conforme a música, ouvir e escutar a música, desenhando, ouvir e escutar a música, por exemplo, fazendo movimentos do andamento, né? Andar forte, intensidade, tirando outros proveitos da apreciação. Então, a gente percebeu que nesta forma de apreciação das práticas lá, esta que eu estou citando da professora C, está priorizando as partes do corpo. Muito bom, muito potencial para a pedagogia. Mas nessa perspectiva de buscar alguma coisa ligada aos parâmetros da música, né, tem um pouco de ausência. E outra observação que nós percebemos nos depoimentos de algumas professoras sobre as concepções dela da importância do uso da música, a professora B disse assim: na minha turma do infantil, é mais para a gente poder trabalhar a oralidade. A gente utiliza a música, aqueles que têm muita dificuldade, principalmente no início do ano. E também para trabalhar, aprender em cima, embaixo. Está aqui até anotado ainda. Né? Então, a professora C, na entrevista, ela disse que era para, geralmente, coloca o repertório voltado para que a gente possa trabalhar a semana, por exemplo, estamos trabalhando o modo profissões. Então, coloca a música para trabalhar profissões. Aí, coloca a música para trabalhar árvore, para trabalhar alimentação saudável, coloca uma música para enriquecer o vocabulário. Então, veja que nas próprias entrevistas que nós realizamos, tem esses depoimentos. Inclusive, consta o que eu estou lendo aqui, consta no corpo do trabalho, que está disponível aí nos repositórios da UFC, né? Então, trabalhar a oralidade, que demanda conteúdo de ação pedagógica, mas na perspectiva de você usar os elementos, os parâmetros da música, a gente sentiu uma ausência. Né? Eu, como estudante de música, licenciatura, que fui para observar a prática, né, percebi essas questões. A professora B, quando ela foi perguntada sobre as formações continuadas, né, e as dificuldades, ela falou que sentia falta, né? O ano que nós estamos falando aqui é o ano de 2015, né? Então, sentia falta de uma formação que até os anos anteriores a gente tinha em nossas formações, hoje em dia a gente não trabalha mais. Então, ela já alega que não tinha mais, não contava mais com as formações continuadas da ISFAP, indo aqui a elas, né? Isso neste ano de 2015. Eu não sei como está depois desse período. Então, elas citam que tinha uma formação, que ela chamava formação Projeto Música, entre elas professoras pedagogas, em que elas se encontravam para decidirem quais músicas iriam utilizar na semana. Né? A professora, a diretora, ela até, quando foi entrevistada, ela citou, olha, um professor de formação específica em música, se ele não tivesse conhecimento de pedagogia, né, nós poderíamos encontrar problemas também na escola, porque as crianças precisam não só de uma aula de música bem planejada, né? Elas precisam de um profissional que tenha conhecimento específico em música e também tenha conhecimento pedagógico, né? Então, assim, eu até acho pertinente essa colocação da gestora, da diretora, porque nós temos pouca presença de professores especializados nas creches. Né? Então, é o que nós concluímos como análise do resultado dessa pesquisa, né? As considerações finais. Nós percebemos que a apreciação musical, através da exploração do repertório diversificado, né? A abordagem dos conteúdos de música são um pouco ainda incipiente, porque a apreciação que se deu lá é uma apreciação muito voltada para o âmbito da pedagogia, do desenvolvimento integral, mas no âmbito de trabalhar elementos, né? Você fazer
criação de instrumentos musicais, brinquedos musicais, você fazer as experimentações, você fazer apreciações em diferentes modos, né? Como a Kelly Stiff citou, desenhar, ouvir, escutar a música, andar conforme a música, algo na perspectiva de explorar a apreciação, né? Lá estava centrado na apreciação o trabalho da prática pedagógica e nós sugerimos que, na análise desse nossa coleta de dados, nós percebemos que há a enorme necessidade de uma extensão, tanto da Secretaria de Educação com o curso de música, do tipo haver uma presença ou de estudantes no Centro de Educação Infantil para dar um suporte, para dar um somativo ao trabalho das práticas dos professores não músicos, né, dos pedagogos, para poder explorar essa parte da educação musical, né? E também sentimos a falta da formação continuada sistematicamente para todas as professoras. Pelo que se foi relatado, deu para perceber que eles estavam sem formação continuada no momento, né, do ano que nós realizamos a pesquisa, e também que não eram todos que tinham acesso, que iam ao encontro, né, presencial de formação continuada. Nós tivemos como resultado, nesse estudo de caso, essas percepções, né, e esperamos, né, que as práticas pedagógicas musicais sejam inseridas também com a perspectiva de uma educação musical, porque nós acreditamos que usar a música como recurso didático é importante, né, em todas as disciplinas do currículo, mas também nós temos que utilizar a música na perspectiva de uma educação musical também, onde é possível. Não é possível na educação infantil, aonde tem lá na BNCC, mostrando, né, que você tem a experiência, o campo de experiência, né, traços, cores, formas, sons, onde se aplica a música. E você tem no ensino fundamental né, nas séries iniciais do fundamental, nas séries finais do fundamental. Então, aonde nós podemos encontrar espaços para a prática pedagógica musical de uma maneira mais consistente? Exatamente, na educação infantil, no ensino fundamental. Tá certo, Carlos? Bom, e como vocês viram aí, o Regis falou um pouco sobre o que ele conseguiu descobrir com a sua pesquisa de TCC. E ele falou também um pouco quais eram as práticas pedagógicas que as professoras desenvolviam na escola que ele observou. E, Regis, através de muitas indagações, você chegou ao resultado final, né? Como você falou, que incluía a formação continuada dos professores. É um assunto bem importante, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a formação continuada dos professores. Carla, quando eu fui requisitado para trabalhar oficinas de musicalização com os professores pedagogos não músicos da Rede Municipal de Sobral, eu estive nessa experiência, à frente dessa tarefa, eu era estudante de licenciatura. Eu era professor de geografia pela manhã, na Rede Municipal, e nas sextas-feiras, eu era um formador, né, participar da formação junto a professores, requisitado nas sextas-feiras, nas tardes, que eu tinha as tardes mais livres, né, e a minha lotação não se dava integralmente ampliada, né, eu era professor de geografia, mas tinha algumas ampliações em artes na escola fundamental, e eu então dava essa disponibilidade de formação com os professores nas sextas-feiras. Isso se deu do ano de 2010 até chegar a 2014, por ali. Então, assim, eu percebia nas nossas práticas junto aos professores, como estudante de música, eu tentava fazer a construção de brinquedos musicais, eu realizava apreciação com os professores, eu trabalhava o ritmo com instrumentos convencionais, como a zabumba, né? Utilizava sílabas para demonstrar a prática da zabumba, tentando desenvolver nos próprios professores uma sensibilidade de musicalização, né? Para eles que fosse viável para eles realizar junto às crianças, né? As apreciações, os materiais que eu produzia eram todos disponibilizados, né? A gente fazia gravações de vídeos, nós fazíamos gravações de vídeo, nós fazíamos construção dos brinquedos, tentava ligar música e a contação de história, era mais ou menos o teor. Em relação à professora que cita no nosso trabalho sobre a ausência, exatamente registra aquele momento que teve uma certa descontinuidade, né? Eu me ausentei em 2014, né? Parei de dar o encontro, participar do encontro como formador de musicalização, e aí o trabalho foi realizado em 2015, né? Então você tem aí uma certa ressonância
dos relatos do que elas estão passando naquele momento. Eu creio que atualmente, né, nós estamos em 2021, não sei como está atualmente a situação, mas eu penso que a formação ela é fundamental, porque se trata de professores pedagogos que não têm, certamente na faculdade, será que eles tiveram? Porque algumas disseram que tinha, sim, uma disciplina lá que trabalhava a ludicidade, né? Então, será que a música não poderia ser trabalhada também nos cursos de pedagogia, né? Com mais ênfase, com mais força, para poder tornar a formação desses professores com conhecimento, assim, noção de música, com mais consistência ou mais ampliado, mais emancipado, né? Então, assim, a formação continuada ofertada pelo município, ela tem que manter muito forte essa formação ligada à música, até porque vai estar de encontro com a Base Nacional Curricular Comum. Está lá um dos itens do campo de experiência, né? Traços, cores, sons e formas. E tem outras partes lá dos itens nos próprios parâmetros no referencial curricular nacional de educação infantil que cita a música muito fortemente, e não apenas como uma apreciação apenas para a repetição, né? Mas que também desenvolva na perspectiva da sensibilidade, de você ter o senso rítmico, de você ter as compreensões exatamente de elementos da música, certo? Não é que você vai transformar os estudantes em músicos, não. Pelo contrário, você vai trabalhar com estudantes de educação infantil. Eu que já atuei como professor, como estagiário, junto, trabalhando, praticando todo o trabalho que eu realizei com os professores, eu fui praticar diretamente com as crianças no Centro de Educação Infantil, e eu tenho fotos, eu tenho registros dessa prática. E quando eu saí da escola que eu estagiei, realizando experiências com essas crianças, eu fui requisitado para voltar lá e trabalhar com os professores daquela escola. Fui requisitado pela diretora. Então, eu fico pensando que elas sentem necessidade ou sentem falta de mais presença de educação musical mesmo, sabe? Dentro do Centro de Educação Infantil. Foi isso a minha percepção. Sim, com certeza, né? Aquela velha história. Não precisa de terceiros para a gente aprender música, né? A música, a gente aprende ela em si mesmo. Aprender música já é importante, né? Não precisa de segundos, terceiros. E a gente está lutando para isso, né? A gente do curso de música, e esse seu trabalho é muito importante para evidenciar justamente essa importância. E aí eu fiquei curiosa em saber se essa pesquisa, né, e também a sua graduação dentro do curso de música, o que lhe ajudou na sua outra formação, né, como professor de geografia, e na sua atuação como professor dentro da escola. Bem, na geografia, o meu TCC como estudante de licenciatura em geografia foi a música no ensino de geografia. Eu utilizei música relacionada aqui de canções, né? Letras de música, vamos ser mais sinceros, porque a música não se define a canções, né? Então, mas eu já tinha uma inclinação, porque eu já tocava instrumento, né? Antes de me tornar estudante de música, então eu já tinha uma certa contato com a música. Eu aprendi a tocar violão muito sozinho, na zona rural de Sobral, exatamente pela necessidade de acompanhar o coro da igreja, né? Na zona rural, aquelas mulheres que cantavam, por exemplo, oscilando ali a afinação. Tinha momentos que elas cantavam mais agudo, depois ia mais grave, eu tinha que estar, né, acompanhando a altura sonora, então serviu para desenvolver o ouvido. E quando eu fiz a faculdade de geografia, eu passei a utilizar letras de música que pudessem ensinar geografia. Então eu usei a música como recurso didático, sim. Quando eu passei a integrar o curso de música como estudante, aí me veio os conhecimentos específicos de música, né? Eu passei a ter um professor de violão, coisa que eu não tinha tido, eu só tinha tido professor de violão nos cursos temporários, né, como os festivais de formação, curso de formação do Festival de Música na Ibiapaba, em Viçosa, do Ceará. Eu tive contato com professores de música lá nesses ambientes. E fui ter professor legitimamente de música
na faculdade. E eu atuei como professor de violão na Escola de Música de Sobral. Eu ensinei violão no nível iniciante na Escola de Música de Sobral até o nível médio, com os conhecimentos que eu obtive nos cursos livres, né, nos festivais de formação da Ibiapaba. E, assim, tive um período na escola de música, uma escola especializada, trabalhando o violão, iniciante a estudantes, né? É uma escola pública de música. Foi uma experiência proveitosa. E quando eu ingressei no curso de música, que eu obtive os conhecimentos específicos da área de licenciatura, isso ampliou, né? Eu fui participar da seleção para professor efetivo de artes, 4 horas, obtive êxito. Durante a minha atuação, eu fiz uma pesquisa na própria escola em que eu atuo, no ensino fundamental. Eu estou no ensino fundamental séries finais, né? É onde eu atuo, com a geografia e com a artes, atualmente. E isso contemplou a mim bons êxitos, né? Eu fiz uma pesquisa dentro da escola sobre os perfis musicais de uma das turmas, aonde eu apresentei um trabalho de conclusão de curso na especialização na UES. E agora estou pleiteando aí, já estou nas aulas do Prof. Artes, mestrado profissional em artes, da UFC, também na perspectiva de buscar, né, uma melhoria na minha atuação profissional, né, na minha atuação acadêmica, junto à escola básica. A minha pesquisa, no atual momento do mestrado, eu estou com um projeto, musicalização dos estudantes do sexto ao nono ano da escola onde eu atuo. Então, assim, eu penso que essa melhoria da licenciatura, da vida acadêmica, da atuação profissional na escola básica, ele vai nos moldando, vai nos mostrando caminhos, né? Como é que nós vamos ter que fazer para se inserir. Eu sou um defensor da educação musical. Eu penso que a educação musical ela não precisa ficar só no nível do recurso didático, sabe? Ela tem que ultrapassar o nível do recurso didático e chegar ao nível da educação musical. Não precisa você tornar as pessoas, os estudantes, em músicos virtuosos. Eu, como professor, como estudante da faculdade que estudei violão, eu não posso atuar na minha escola com o violão porque eu tenho conhecimento do violão, assim, automaticamente. Até porque a realidade da minha escola é diferente. A minha escola não tem nenhum instrumento, não dispõe. Não tem material, não tem sala acústica, não tem inclusive, espaço, né? Nós não temos violão, não temos outros instrumentos. Então, o que é que está precisando? Quando eu estudei os perfis musicais de uma das turmas do nono ano da escola que eu trabalho, eu fui perceber que eles têm um gosto musical, eles não tiveram aula de música nas séries iniciais, fundamental, só tiveram no ensino infantil. E da maneira que você viu aí no meu trabalho de TCC, foi voltado muito para a apreciação, certamente o caso deles, né, também. Você vai perceber que a escola está precisando de educação musical na perspectiva de você analisar assim. É possível desenvolver conhecimento musical na escola básica que não tem disponibilidade de instrumento musical? É uma pergunta, né? É um problema. Este problema é que tem me motivado tentar buscar no mestrado, no estudo do mestrado, essa experiência, essa pesquisa, né? Porque a gente não vai apenas buscar resposta, a gente está também problematizando, a gente está problematizando para ter uma, uma certa sensibilidade do que está acontecendo. Por que que uma escola não tem instrumento musical nenhum e tem professor de artes, licenciado em música, e é possível trabalhar conhecimento musical em uma escola que não dispõe de instrumento musical? Uma pergunta. E eu vou tentar buscar essas respostas com a pesquisa do mestrado, né? Musicalização dos estudantes do sexto ao nono ano, na escola em que eu trabalho. Estamos aí no ProfArt para estudar. É isso que eu tenho para me expressar nesse sentido. Que massa, já é tema para outro Musicast, né?
para a gente falar um pouco sobre isso, que também é um tema muito importante. E aí, eu fiquei curiosa também para saber como que o curso de música ajudou você na observação das práticas que incluíam a música na escola. E também as disciplinas do curso, né? As aulas com João Manuel. Como que o curso conseguiu lhe dar preparação para você conseguir observar essas práticas na sala de aula da escola que você observou? Pronto, Carla, eu acho muito interessante essa sua pergunta, porque, olha, eu vou usar uma expressão popular. Quando eu fui fazer o estudo aí, não sei se eu já citei isso aqui durante essa entrevista, né? E quando eu fui fazer essa pesquisa de práticas musicais na educação infantil, eu não fui, eu não inventei a roda, eu peguei a roda girando, né? Eu estava no giro da roda, por exemplo, eu estava como professor requisitado para oficinas de música junto a professores pedagogos, né? E eu estava como estudante de licenciatura, estagiando numa escola de educação infantil por 2 vezes, o estágio 1 e 2, e eu estagiei com um colega de faculdade. Ele prova muito do que eu estou falando aqui. E depois eu fui pesquisar lá as práticas por professores pedagogos no músico. Então, eu peguei a roda girando, eu não inventei a roda. Eu não fiz uma proposta, eu não fiz um método. Eu fui fazer um estudo de caso, uma pesquisa. É legal a gente estar aqui conversando com o podcast da universidade, da UFC, e conversar sobre esses esclarecimentos. Eu acho que o curso de música me deu um subsídio importante às disciplinas de prática da educação musical brasileira. O professor João Emanuel me acendeu, me tocou, me despertou para essa abordagem teórica e metodológica. Né? Nós temos que estudar, temos que ler. Fui ler autores, né, que teciam sobre o tema da educação infantil, sobre o tema de apreciação, sobre o tema de experiências de níveis de aprendizagem de música, como o modelo Tecla, aí do professor pesquisador Kate Swanick. E aí eu fui buscar subsídios nas disciplinas, né, da área pedagógica do curso de música, licenciatura UFC. Eu também afirmo que todas as disciplinas no curso, elas me trouxeram um toque importante como estudante, né, como professor estudante, pesquisador. Todas elas contribuíram, desde a aula de técnica vocal, a aula de violão, desde a aula de harmonia, regência, né? Então, você tem no curso de música, eu compreendo que até houve mudança na grade curricular, na matriz curricular do curso, né? Depois que eu saí, mas todas as disciplinas foram importantes para a minha atuação, tanto no trabalho de práticas pedagógicas musicais, no ensino infantil, como também para as demais atuações, né? Dentro do ensino. Eu atuo hoje especificamente no ensino fundamental, séries finais, e em duas possibilidades, né, como professor de uma área das ciências humanas e de uma área das linguagens, né, porque a arte está dentro das linguagens. A gente vai trabalhar na atuação em sala de aula, não apenas música, né? Em Sobral, você tem uma coisa interessante, que é um município que prioriza a existência da disciplina de artes e com professor efetivo. Esse concurso que eu participei foi o primeiro concurso de artes do município, em que aprovaram 16 pessoas, né? Muitos de nós oriundos da licenciatura em música. Então já tem um resultado, o curso de música já tem um resultado aí para essa qualidade da educação do município. Nós estamos num município que tem boa proficiência em leitura e escrita, né, em matemática, e precisa também caminhar para inserir a educação musical. E na escola a gente não pode estar trabalhando especificamente música, né? A gente trabalha também as linguagens do teatro, nos conteúdos específicos das componentes de arte. A gente trabalha o teatro, a gente trabalha a dança, trabalha teatro, dança, música, arte visual, essas linguagens que são bastante descritas nas competências específicas. Mas nós não temos no município, ainda que precisa ter, uma proposta curricular que contemple, assim, de maneira pontual, o que nos toca a educação musical. Eu penso que uma pesquisa, né, um investimento, um empreendimento de uma pesquisa com musicalização é fundamental para a gente conseguir, por exemplo, criar uma base
até para a prática instrumental de estudantes, né? Você precisa, eu penso, eu sou um estudante que eu concordo com o que o autor da educação musical brasileira, o Gazi, né? Gazi de Sá, e também o Sá Pereira especificamente, ele propõe que realmente o estudante tenha noção de musicalização para depois chegar na prática do instrumento. Eu até vi isso quando eu era estudante de música, na licenciatura, colegas que ingressavam no curso que não tinham conhecimento nenhum de música e estava ali. Então, conheço alguns que chegaram no violão do zero, e eu já tinha uma prática, uma habilidade com o instrumento, né? Eu ficava observando. O professor Marcelo, que foi meu professor, eu ficava observando o esforço do Marcelo para conseguir conciliar o aluno, o estudante, que não tinha, que estava no zero no violão, né, conhecimento zero, ia começar dali, e eu que já tinha. Então eu ficava muitas vezes observando, né? Eu ficava observando como que teria que atuar um professor diante de uma situação daquela ali, no ensino superior. Eu ficava pensando, puxa, mas se tivesse lá na vida escolar desse estudante que chegou ali na licenciatura, se eu tivesse tido contato com música bem antes, não teria sido melhor? Eu ficava me perguntando. É por isso que hoje eu estou persistindo na musicalização dos estudantes, na escola fundamental, níveis finais, né? É exatamente a minha persistência. Isso que você falou foi exatamente o meu caso, né? E eu sempre ficava questionando, né? O porquê que não tive a oportunidade de ter música na minha escola. E com certeza a minha atuação dentro do... Agora, na minha graduação, né? Seria diferente. Mas até assim ainda, né? Os professores estão muito preparados e eu acredito que a minha formação também vai ser muito de boa qualidade, né? Para mim futuramente entrar na escola básica e vestir essa camisa também. Essa que você está vestindo tão bem. E agora a gente já vai para o final, né, do nosso diálogo, da nossa conversa, que você falou bastante sobre a importância da educação musical dentro da escola, a musicalização, né, professores preparados para dar aula. E eu gostaria de saber se você tem algum recado, alguma dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. O recado que eu deixo para quem está nos ouvindo é que é importante perceber a música como uma linguagem da arte presente enquanto consumo, mas também ela tem que estar presente enquanto ensino, enquanto educação, ela tem que estar na escola. A música não é só para a gente poder consumir com as outras perspectivas, que há funções que a música tem, né? Ela tem Alain Merriam, né? Alain P. Merriam, esse autor que o Suanic cita, inclusive, ele aborda 10 funções da música, né? Então você percebe que a música ela precisa também estar no currículo. E nosso esforço enquanto professor estudante, professor aprendiz, é para que isso aconteça. Eu faço um trabalho com apresentações musicais, no trabalho mais na perspectiva da artística, né? Mas eu também atuo no ensino regular. E eu penso que o que precisa ser feito é isso. As pessoas, a sociedade precisa exigir isso. Quer dizer que para você ter aula de música, você tem que pagar particular. Quer dizer que você ter conhecimento de música, você tem que ir para uma escola especializada apenas. Nós temos uma escola pública de música em nossa cidade, mas nem todos os estudantes da periferia, que é o público onde eu estou professor, junto a eles, nem todos eles têm aquela disponibilidade de caminhar até o centro da cidade, para o prédio da escola especializada, apesar de ser uma escola pública que acolhe todos. Mas ela precisa também estar na escola regular, lá na educação infantil, lá no ensino fundamental inicial, fundamental final, porque nos últimos anos houve uma alteração na BNCC. Não tem a componente arte para o ensino médio, ou seja, já começaram a fazer a lapidação, né? A tirar a possibilidade da arte, da educação musical existir nas séries do ensino médio. Então, que nós tenhamos a luta para fazer, né, os estudantes de música, licenciatura, também participar da educação infantil, também participar do ensino fundamental, com as aulas de arte e de educação musical,
com oficinas, que o trabalho de extensão da universidade se expanda para dentro das escolas, né, para acontecer essa efetivação. Porque nós que passamos no concurso de artes, com o apostilamento, com o diploma em licenciatura em música, nós estamos aí nessa luta também. Nós estamos aqui se esforçando. Nós não passamos pelo curso de música e deixamos para lá. O trajeto da gente ingressar no concurso, isso é uma demonstração, uma efetivação da nossa luta também, enquanto estudante, professor, aprendiz. É isso, é o recado. É isso aí, gente. Fiquem com a reflexão que o Regis fez e leiam o trabalho dele, né? Como vocês puderam ver, é muito importante. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer você, Regis, por ter aceitado participar, né? E ter contribuído tanto para mais um episódio do Musicast. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participar e contribuir com esse episódio como convidado Regis Brito, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música